Boa noite, doutor Cecim Alascar. Pois é, na última Viber eu levei um puxão de orelha, Por porque quê? disseram assim, ó, como é que você não apresenta o teu convidado? Porque nem todo mundo sabe quem é Dr. Jaime Muraovski. Então, faremos uma apresentação muito rápida, né? Dr. Jaime Muraovski, em poucas palavras, né? Ele é um pediatra, é um dos pediatras vivos mais atuantes que existe no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, todos os pediatras dos últimos 40 anos seguem a linha e o livro que o Dr. Jaime fez, que chama-se Diagnóstico e Pediatria. Está lá atrás, no fundo, um livrinho marrom, e depois ele fez um azul que era de emergência, mas o principal é esse dali. Todos os pediatras que têm formados desde 78, como eu, até hoje, todos usaram e usam até hoje o melhor livro-texto de pediatria. Quem quer saber pediatria não consegue fazer se não ler o livro do Jaime. Esse é o Dr. Jaime Muraovski, então ele tem esse livro, e ele é um ser, né, maravilhoso, vocês vão conhecer, já viram duas lives dele, então esse é Jaime Muraovski. Jaime Muraovski mora em São Paulo, tem a clínica dele, atua ainda na clínica, atendendo todos os dias, né? E fez esse livro maravilhoso. Doutor Jaime, seja muito bem-vindo. E aí, eu quero que o senhor comece falando um pouquinho sobre pediatria e puericultura, né? Certo? Cecim, você, como sempre, exagerou um pouco ao meu favor, o que aumenta a minha responsabilidade. Mas todo mundo sabe que você é muito gentil. Então, eu vou falar exatamente aquilo que você disse. Falar um pouco sobre pediatria e puericultura. Ou seja, como cuidar da criança. Sim, quando a gente ouve a palavra medicina, a gente logo pensa num indivíduo, ou seja, em alguém que está doente. Um detalhe, assim, como eu vou filosofar um pouco nesse começo, então eu fiz um rascunho e permita que eu leia. Mas quando a palavra é pediatria, então medicina, a gente pensa em alguém doente. Se a palavra for pediatria, a gente pensa numa criança que está doente. E se essa criança está doente, ela precisa ser tratada. Isto é, nós precisamos promover a recuperação da saúde dessa criança. Você, pediatra, você sabe bem, quando uma mãe tem uma queixa de saúde de seu filho, ela marca uma consulta com o pediatra. O que ela pretende, o que ela almeja, é um tratamento da doença agora. Ela quer agora. Tanto assim que, se ela não consegue uma consulta imediata, existe um costume, que, aliás, eu acho muito ruim, que é levar imediatamente ao pronto-socorro. O pronto-socorro, a existência do pronto-socorro é muito importante, é uma bênção para todos nós. Só que ele foi distorcido, o uso do pronto-socorro foi distorcido, porque, na maioria das vezes, a mãe leva a criança sem necessidade e vai conseguir um atendimento num local e em condições que não são adequadas para o problema atual. Na maioria das vezes, o pronto-socorro não foi feito para isso. Mas a pediatria é talvez a única especialidade que cuida também da promoção da saúde. E, para isso, a pediatria dispõe de uma seção que se chama puericultura. Puericultura. Qual a diferença entre a pediatria e a puericultura? Sim, no fim, do século passado, começo desse século, já estamos na segunda década, aconteceu um fenômeno. A longevidade da vida está garantida. Quer dizer, a duração da vida cresceu muito. Talvez esteja exagerando um pouco, mas, de um modo geral, a gente pode dizer que a longevidade, isto é, a duração da vida, está garantida.
mas tem um detalhe, assim, a qualidade de vida não. Quer dizer, longevidade sim, qualidade de vida não é garantida. E não adianta a gente ter uma vida longa que não seja saudável e que, portanto, a gente não seja feliz. E eu falei da qualidade de vida. A qualidade de vida, é lógico, está na maturidade. Mas isso que é interessante, e não é só minha opinião, foram pesquisas que foram feitas, que se verificou que a qualidade de vida na maturidade se estabelece. Quer dizer, ela é determinada no começo da vida. Olhem que interessante. O que acontece no começo da vida vai determinar a qualidade de vida a longo prazo. Então, se a gente sabe, mostra a importância da qualidade da importância do começo da vida, então nós temos que mostrar a importância da família, porque a família é responsável pela criação. A importância da comunidade, porque a comunidade é responsável pela educação. Então, criação com educação, duas vertentes importantíssimas. E aí entra o pediatra. Quer dizer, não é só a família, não é só a comunidade. O pediatra entra nesse grupo e tem uma importância fundamental. O pediatra tem, então, uma importância particular nisso tudo. A participação do pediatra é fundamental para que a gente atinja os nossos objetivos. Repetindo um pouquinho, me dá licença, a pediatria trata da recuperação da criança doente. Então, o pediatra é um curador da doença da criança. Mas, como eu já disse, a pediatria é a única especialidade médica que cuida da promoção da saúde. E faz isso através da puericultura. Puericultura. O que é puericultura? Assim, você sabe, puer significa criança, cultura significa cuidado. Então, puericultura são cuidados à criança. Olha uma coisa interessante, assim, outro dia eu fui olhar e tive uma pequena surpresa, eu posso dizer até uma decepção. Você sabe que não existe a palavra puericultura em inglês? Eu fui procurar, não existe. Os americanos, os ingleses, não conhecem a palavra puericultura. E ela é muito importante. Felizmente, nós conhecemos. Volto a dizer que puer é criança, cultura são cuidados, então são os cuidados dedicados à criança. Pela mãe, sim, pela família, sim, mas sempre sob orientação importante do pediatra. Porque o objetivo da puericultura, assim, é a longo prazo. Quando a criança está doente, o tratamento é já, imediato, a curto prazo. Mas a puericultura, a gente tem que pensar a longo prazo. Não é uma coisa que vai acontecer já. Por isso, o que nós queremos é que, ao atingir a idade adulta, a criança esteja apta a realizar todo o seu potencial genético. O que quer dizer isso? A criança, todos nós, nascemos com potencial genético, alguma coisa que nós recebemos por hereditariedade. Bom, então, isso está resolvido. A criança já recebeu por genética e vai realizar todo o seu potencial genético. Infelizmente, não é tão fácil assim, porque isso não é automático. Aquilo que a criança recebeu por genética, se não for bem cultivado, pode se perder no caminho. Mas tem outra coisa. Existem coisas genéticas, mas existem outras habilidades. O ser humano tem algumas habilidades que são próprias do ser humano, né? Então, só que essas habilidades precisam ser desenvolvidas. E ainda podem ser criadas outras habilidades que essa criança, por acaso, nasceu. Então, além da parte genética que a gente tem que desenvolver, o pediatra deve ajudar a desenvolver outras habilidades. Habilidades
que não são genética, mas faz parte da natureza e que podem ser desenvolvidas para chegar num nível que seja muito bom para nós e até para a humanidade. Então, voltando um pouquinho, a mãe marca as consultas de pediatria. A criança está doente, a mãe marca a consulta. Mas cabe ao pediatra marcar as consultas de puericultura. Quer dizer, as consultas de puericultura são previamente marcadas. Então, aí eu volto a dizer a importância da família, e na família é a mãe e o pai, naturalmente, e mais vale também o restante, que é constituído por avós, tios e até amigos. Então, a puericultura, um pouco diferente da pediatria, ela se concentra no paciente não como uma pessoa doente. A pediatria, como a medicina, se concentra na pessoa doente. A puericultura se concentra no paciente como um ser humano completo. Não como um doente, mas como um ser humano completo. Você vê a responsabilidade nossa do pediatra e que temos, então, além da parte médica, que todos nós temos obrigação de tratar da doença, recuperar a doença, mas temos também que tratar da criança, fazer com que a criança se desenvolva como um ser humano completo e que traga satisfação a ela e à comunidade em que ela vive. É isso aí. Então, Jaime, eu sempre digo para as mães assim, né, que o pediatra é o quarto elemento que vai entrar na família, né? Então, o pai, mãe, ou dois pais ou duas mães, né? A criança e o pediatra. Por isso que o pediatra tem que ser bem escolhido, porque é uma pessoa que vai ficar 21 anos com aquela família. Então, por isso que eu considero muito importante a consulta pré-natal, que é a consulta feita antes do bebê nascer, para conhecer o pediatra. Eu sempre digo, vão em 2 pediatras até, né? Para poder exatamente depois escolher o casal, né? Os 2, não adianta só em um, né? Hoje a gente vê que eles vão sempre em 2, né? Isso é muito bonito. A ascensão do pai, né? A inclusão do pai, né? Junto com a mãe, junto com a família, né? Isso daí é fundamental, né? Então, você vê que os pais estão participando muito hoje, né? Assim, cada vez mais a gente vê a participação ativa dos pais, né? E na consulta pré-natal, eu destaco sempre a alimentação, né? Porque a criança vai ser formada, né, de células, e células é alimento. Então, uma alimentação a mais saudável possível, né? Uma alimentação mais saudável e variada, porque na alimentação da mãe nós vamos ter o paladar do bebê. E uma das coisas que mais as mães choram é quando o bebê não come comidas diferentes, não come arroz, não come feijão, não come carne. E o que a gente tem visto ultimamente, eu não sei se você também tem visto, que as crianças hoje comem brócolis, comem espinafre, comem de tudo. Por quê? Porque as mães, na gestação, têm tido uma alimentação bem equilibrada, né? Falamos sempre na vacinação, principalmente na vacinação da coqueluche, né? Porque um grande mal que a gente tem até 6 meses é a coqueluche no bebê, que ainda é uma das poucas doenças que matam a criança. Então, não só a mãe, mas o pai, todos os familiares, fazer a vacina do coqueluche, porque é importantíssimo isso, né? E o parto, eu sempre digo, né? A mãe pode escolher o parto que ela quiser, mas tem que esperar o tempo de o neném dar o sinal, né? E o sinal é o rompimento da bolsa. Então, e aproveitar os 2 dias da maternidade, tá? Que a mulher é uma rainha, onde está sendo servida pelo marido, pela sogra, pelo pediatra, pelo obstetra, pelo ginecologista, pela enfermeira, pela consultora de amamentação. Então, aproveitar aqueles dias para se concentrar no aprendizado do aleitamento materno, porque as mães hoje não nascem mais, né? Não crescem mais só esperando o casamento, só esperando ser mãe, né? São mães modernas, né? E elas hoje, elas têm a maternidade como um pedaço da vida dela. Consequentemente, o aleitamento vai ter que ser também, né,
criado culturalmente. Então, eu acho que até o nascimento, eu sempre enfatizo esses 4 fatores, né? Agora, o Jaime, na primeira consulta, que eu acho assim muito importante, o que mais você enfatiza e quais são os pontos mais importantes que você passa para uma mãe num bebê a primeira vez que ela vem ao teu encontro, logo nos primeiros dias? Sim, se você me der licença, eu vou voltar um pouquinho atrás, que você apresentou muito bem. E isso me inspirou também um pouquinho. Então, olha, eu não me esqueço, quando eu entrei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, então, né, nós, o nosso grupo lá de Santos, colegas maravilhosos, iniciamos um programa de resgate do aleitamento materno, que naquela época estava em plena decadência, estava quase desaparecendo. Então, nós começamos o resgate. E você falou muito bem. Como é que começava o resgate? No pré-natal, antes da criança nascer. O que nós fazemos lá na Faculdade de Ciências Médicas de Santos? A gente ia no ambulatório da obstetrícia, naturalmente tínhamos um trato com os obstetras, íamos lá onde as mães estavam esperando a consulta de obstetrícia, as mães, digamos, as gestantes, aliás, né? Futuras mães, e a gente começava o aleitamento materno lá, explicar a necessidade, explicar a importância e fazer também a parte prática, como amamentar uma criança. Aí a criança a mãe ia para a sala de parto e nós tínhamos um pediatra na sala de parto. Não existia isso antes, nós tínhamos um pediatra na sala de parto. Então, que ajudava a pegar o bebê, mas mais importante, ajudava a mãe a dar a primeira mamada na primeira meia hora de vida. Então, a criança mamava na primeira meia hora de vida. Depois, a criança ia para a enfermaria junto com a mãe, não ia para o berçário, como se fazia na época, ficava junto com a mãe, uma caminha colada na cama da mãe, e porque aí a mãe podia dar de mamar em horário que a gente chama horário livre. Então, quando o nenê queria, e nada absolutamente de relógio. Então, a mãe amamentava na enfermaria e depois a criança tinha alta e a mãe e a criança eram acompanhadas num ambulatório de aleitamento materno, em que também a gente reunia as mães para conversar com elas e uma apoiava a outra. Então, nós mudamos com esse programa. Nós fizemos uma mudança radical lá em Santos, que era tão ruim como em São Paulo. Quer dizer, então, aumentamos o número de crianças amamentadas, melhoramos o nível das crianças e diminuímos até a mortalidade infantil, que era alta. Tudo isso baseado no leite materno. Tem um detalhe, aproveitando, o horário do aleitamento materno, hein? Qual é o horário? O horário, a gente diz, não tem horário. O horário é livre. Mas, então, eu bolei uma coisa um pouquinho diferente. Então, nos primeiros 3 meses de vida, é horário livre. O que significa horário livre? A criança mama quando quer e, olha, assim, mama até quando não tem fome. Sabe? Porque nos 3 primeiros meses, a criança tem as famosas cólicas dos 3 meses, ou as cólicas do bebê, que vai geralmente entre 11 da noite e 7 da noite. A criança chora, é bastante desagradável, certo sofrimento, e a gente deixava a criança mamar com intervalos curtinhos nesse período, mesmo sabendo que não era totalmente fome, e a criança se sentia melhor, passava... se sentia bem, a mãe também começava a se sentir bem. Agora, a criança vai desenvolvendo, isso é importante, a gente tem que estimular o desenvolvimento da criança. Então, a partir dos 3 meses, eu mudava um pouco o termo. Em vez de horário livre, eu chamava por livre demanda. Qual a diferença? Horário livre é que você mama quando quer. Livre demanda significa quando precisa, quando tem fome.
E a gente já sabia, por natureza, né, pelo desenvolvimento que a gente foi aprendendo, que nessa fase a criança mama com intervalo entre 2 e 4 horas. É lógico que não é rígido, não deve ser, mas também não precisa ser qualquer coisa, porque é o momento em que a criança começa a se desenvolver e ela até precisa desse estímulo para o desenvolvimento. Ô Jaime, mas assim, o que eu queria que tu reforçasse é os pontos que você mais enfatiza na primeira consulta, logo nos primeiros dias depois que o neném nasce. Realmente, a primeira consulta, como eu te disse, deve ser feita com 5 ou 7 dias de vida, quer dizer, logo depois que a criança sai da maternidade e vai para casa. Então, essa consulta é longa, viu? A consulta é longa. Eu brinco, eu prefiro tratar uma pneumonia que você receita um antibiótico, está resolvido. Aqui a conversa é bastante longa. Então, o que a gente faz? Primeiro, verificar o crescimento. Então, na criança, a criança é caracterizada pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Então, o primeiro, a gente tem que verificar o crescimento. Quanto ela cresceu? Isso vale o peso, vale o comprimento, vale o perímetro cefálico, que nessa fase é importante. E depois a gente vai mandar a criança voltar com um intervalo mais ou menos curto. Mas então, o primeiro ponto é falar sobre o crescimento e anotar, porque isso vai ser importante para o resto da vida. O desenvolvimento, como eu falei, o crescimento é físico, né? Então, em gramas, em centímetros, a medida do perímetro cefálico. Agora, desenvolvimento significa aquisição de habilidades. Quer dizer, a criança adquire habilidades que começa logo no começo da vida e vai naturalmente se desenvolvendo. E aí entra a alimentação, lógico. Então, o aleitamento materno, todo o estímulo, e não basta estímulo, basta ensinar, porque o aleitamento materno nem sempre é muito fácil, né? Então, não adianta só dizer que o aleitamento materno é bonitinho. A gente tem que orientar a mãe e orientar a família toda, porque toda a família tem que participar. E quando a gente fala em alimentação da criança, a gente fala que é também importante a alimentação da mãe. E alimentação da mãe significa alimentação da família inteira, do pai e da família toda. Porque a criança vai precisar, e a gente diz isso, de uma família de excelente nível de saúde, e por isso a alimentação da família, e todos nós sabemos que hoje existem muitas distorções, mas também que não é difícil a gente conseguir explicar e fazer com que a família toda tenha uma boa alimentação. Depois, o item seguinte seria esclarecer os cuidados higiênicos. Esclarecer os cuidados higiênicos. Então, a criança precisa disso e precisa ser protegida contra os perigos do ambiente. Olha, assim, você imaginou? A criança teve 9 meses, né, quase um ano, bem protegida dentro do útero materno. Proteção total e absoluta. De repente, ela é solta agora num ambiente que não é fácil, um ambiente perigoso, um ambiente com doenças, um ambiente com problemas, e que, então, a criança precisa ser protegida, e por isso a gente tem que explicar bem para a família. Depois vem os cuidados psicológicos. Os cuidados psicológicos em que a gente tem também que explicar bem à família as necessidades psicológicas da criança, como ela deve ser tratada. E, na continuação, a gente pode dizer que esses cuidados psicológicos se transformam em cuidados pedagógicos, porque aí é a instrução. Então, a criança começa com a família, que é a parte mais afetiva, e depois entra
o desenvolvimento pedagógico, que é o desenvolvimento da criança. E sabe uma coisa importante também, Cecim, é o sono, né? Hoje em dia nós estamos com problemas muito sérios de sono. A criança que fica na televisão vendo programas até altas horas da noite. Então, é preciso explicar que o sono faz muita parte no desenvolvimento e na saúde da criança. E não precisa nada de exagero, mas tem que ser correto. O que é correto? Ter um horário para dormir, quer dizer, um horário adequado, todo mundo sabe qual é esse horário. Então, antes dessa hora, não é a criança está brincando assim, muito de repente, para aí, vai dormir. Não, aí ninguém consegue, né? Então, fazer a criança uma hora antes, digamos, olha, filhinho, vamos diminuir o ritmo, vai descansando e sabendo que chega num determinado momento bem definido que a criança, então, vai dormir e aí vai acordar num horário também tranquilo. Então, você acho que falou alguma coisa aí, quando você estava falando sobre isso, que de uma importância, sabe, né, assim, fundamental, que é vacinação. A vacinação é extremamente importante porque eu sou do tempo, assim, você provavelmente é mais jovem, que o sarampo era a terceira causa de mortalidade infantil no Brasil. Terceira causa de mortalidade infantil. As crianças morriam de sarampo. Então, a vacina contra sarampo foi um milagre. Acabou com o sarampo? Não. Esse é outro problema que a gente tem que ter em mente. A vacina não acabou com a doença, ela controla a doença. Tanto assim que nós até assistimos, mais ou menos recentemente, por causa desses problemas todos, houve uma falha na vacinação e o sarampo reapareceu. Ele está à espreita. Então, a gente não pode deixar a vacina de lado por preocupação. Então, temos que insistir. Eu sei que você faz vacinação aí na sua clínica, então é muito importante a gente continuar com a vacinação. Isso serve, a vacinação é a melhor prevenção de doenças. E vai até mais longe, prevenção da mortalidade infantil. E a gente pode até aproveitar, viu, Cecim? Porque hoje a gente considera importante a vacinação do adulto. Então, aproveitar e então explicar para a família que para ela proteger o seu bebê e proteger a ela mesma, ela também deve ser vacinada. Então, é uma ótima oportunidade da gente fazer um resgate da vacina. É lógico que todos nós estamos pensando muito na vacina contra o coronavírus. Que ela vai vir, vai. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, também não é tão fácil e tão rápido como a gente gostaria. Existem várias vacinas que já estão cotadas como eficientes, mas a gente ainda não tem garantia. Surpresas existem. Alguns, eu tenho lido até que diz, os anticorpos de quem teve o coronavírus desaparecem logo, então a proteção desapareceu. Não é isso, não, assim. Não é só o fato de desaparecer anticorpos, não quer dizer que voltou a ser suscetível, porque a pessoa que teve a doença tem uma vacina, tem uma imunidade celular. Por isso não aparece no exame de sangue. Não tem imunidade? Tem, sim, senhor. Tem a imunidade que é essa imunológica, a imunidade de anticorpos, que podem ser medidos, mas tem também, e talvez mais importante, a imunidade celular, que, infelizmente, a gente não tem
muito jeito de demonstrar como demonstra na sorologia. Então, felizmente, nós estamos criando uma população que tem imunidade, e quando a vacina realmente boa começar a funcionar, talvez a gente possa agradecer a Deus ter superado essa fase tão difícil da humanidade. Ô Jaime, eu gosto sempre de colocar para as mães hoje, né, diferente das mães do século XX, né, que a amamentação para elas hoje é muito difícil, né, completamente diferente do século XX. E eu sempre costumo dizer que amamentar hoje é uma atividade física de alta performance, né? E que ela faz quase 4 horas de atividade de amamentação, né? E por isso as mães que amamentam precisam muito de descanso, né? E a segunda situação é que elas precisam de água até ganhar o neném só para ela, né? Depois que o neném nasce, elas precisam dela e para o leite, né? Porque mais de 90% do leite é água. Então, a sede que ela sente, né, significa que o corpo está dizendo mais água, mais água. Então, eu acho que tem 2 binômios muito importantes, né? Hidratar muito, né? E com a hidratação, uma dieta bem calórica, porque daí quanto mais caloria, mais o bebê vai ficar alimentado, e descansar, porque todas as mães que amamentam, quem já amamentou, percebe que a melhor mamada é a mamada da manhã, ou da madrugada, né? Quando a mãe dorme, ela diz, puxa, quando eu durmo de manhã cedo, a minha mamada é maravilhosa. E a pior mamada é a mamada do final da tarde, onde elas estão muito cansadas e a produção do leite cai. Então, isso para reforçar para as mães a importância do descanso e do preparo, né? E adiar tudo que elas têm que adiar na vida delas, porque a única coisa que a gente não pode adiar na vida é o aleitamento. Você pode fazer quantas viagens você quiser, você pode fazer quantos cursos você quiser, você pode mudar de profissão agora. O aleitamento são aqueles 6 meses ou 1 ano, mas os primeiros 6 meses são, assim, de uma importância para a mãe, para a criança, para a família, para a sociedade, e porque existe um efeito meio que dominó, né? Quanto mais mães têm amamentando, mais mães querem amamentar. Então, é um efeito dominó. Então, é importante que a gente diga para elas, né, que é fundamental. Tem toda a diferença, né? Para a mãe é tudo de bom, né? Elas emagrecem, né? Elas ficam mais felizes, elas voltam para o peso, elas ficam com a pele mais bonita, né? Então, assim, ó, e para o bebê, ele recebe tudo, né? É a primeira epigenética, digamos assim, né? O que é a primeira raiz da longevidade, é o aleitamento materno. Então, a gente não pode deixar de dizer, de enfatizar, para que as mães façam todo esforço. Não é fácil, né? Então, às vezes, tem que voltar no pediatra porque não fez a pega direito, ou porque a situação familiar não é direito, ou porque tem dor pós a cirurgia do parto. Mas é fundamental que as famílias se preparem muito mais para aquilo que é fundamental, que é o aleitamento, que é o cuidado com a criança, do que chá de bebê, chá de nome, chá de não sei do que, chá de fralda, que isso é muito supérfluo, né? Eu acho assim que hoje existe uma pseudo-verdade na preparação da mulher. Ela dá muita importância para aquilo que a sociedade está vendendo para ela, que são esses chás, enxoval, e esquece o fundamental, que nada disso tem importância se ela não conseguir amamentar. Entendeu por quê? Agora, se ela conseguir amamentar, todo o resto vai ficar como a cobertura do bolo. Agora, o fundamental, o bolo é o aleitamento. O bolo é a mãe estar focada no aleitamento. E ela precisa estar preparada para isso. E para isso ela tem que ter um pediatra à disposição dela, um pediatra que ela confie, que ajude. E principalmente, né? Eu acho que os 15 dias assim são fundamentais. É ali que ela vai decidir, que ela vai conseguir amamentar. E uma coisa importante, Jaime, que eu queria que tu falasse um pouco mais, é sobre o bebê para a mãe. É um ser estranho, né? Por quê? Porque ele não fala, ele não conversa. A única linguagem do bebê
é o choro. Então, a maioria das mães tem muita dificuldade, né, para entender esse choro. Então, eu acho que queria muito que você falasse sobre essa história do choro, né, explicasse para as mães como é importante entender o choro da criança e tentar colocar alguns exemplos de tipo de choro para que as mães entendam melhor como é que elas podem identificar e não sofrer tanto com o choro. Olha, você falou muito bem, e até voltando um pouquinho, as mães precisam, em primeiro lugar, saber da importância do aleitamento materno. E, em segundo lugar, saber que elas estão capacitadas a amamentar. São duas coisas importantes. Primeiro, estar convencidas da importância. E, segundo, saber que depende delas. Quer dizer, elas vão poder amamentar. Isso é fundamental. Saber que o custo, né? Que a fórmula hoje não é barata. Então, pode ter o melhor alimento do mundo, absolutamente grátis, absolutamente à disposição. Então, a mãe tem que estar, em primeiro lugar, convencida disso, saber que a amamentação é fundamental, tanto agora como para o futuro, e saber que ela está absolutamente capacitada a amamentar. É lógico, como você disse, como tudo na vida, às vezes existem alguns problemas do bico da mama, alguma coisa desse tipo, e o pediatra é importante para ajudar a mãe, dar as instruções, dar apoio e mostrar que todas elas podem amamentar. Agora, Cecinha, eu me preocupei com isso. Qual foi a pergunta básica mesmo? Entender o choro, né? A relação, né? Verdade, verdade. A interpretar o choro da criança, interpretar as vontades da criança. Eu acho que isso é quase tudo na relação de uma mãe com relação em qualquer pessoa, né? Entre duas pessoas. E essa relação com o bebê é completamente diferente, né? Porque a única linguagem do bebê é o choro. Exatamente. E isso é muito importante. Até a gente tem que saber que isso é importante. Já tive casos, você também, que a queixa era, doutor, meu filho não chora. Quando a mãe dizia, doutor, meu filho não chora, eu disse, opa, alguma coisa errada pode estar aí. E às vezes tinha coisas erradas mesmo na criança, né? Então, como você disse, o choro é a linguagem do bebê. Então, graças a Deus que a criança chora. Opa, doutor, ele chora? Muito bom, deve chorar. Agora, é lógico, como você disse, o choro tem várias interpretações e, às vezes, não é fácil para a gente distinguir, né? Eu já falei, nós falamos, a cólica do bebê, que é normal no bebê, todo bebê tem cólica, e a cólica se manifesta como? Pelo choro. Então, a mãe sabe que a criança está com cólica, sabe, é uma criança normal, que está naquele horário clássico, que é conhecido como horário da cólica, e chora nesse horário. Então, a criança precisa ser confortada, sem exagero, sabendo que a criança vai chorar um pouco, e fora desse horário da cólica, é lógico que, somente quando a criança começa a crescer um pouco, não logo no início, né? Às vezes ela quer chamar atenção. O choro, ela não pode falar. Então, o choro é também um modo de chamar atenção. Talvez a mãe não esteja dando atenção suficiente. E é importante, então, que ela pense no choro como essa necessidade de dar atenção à criança. Então, existe o choro, lógico, o choro pode ser indício que a criança está doente, ela está com alguma doença. Isso também tem que ser levado em conta. Verificar se a criança está perfeitamente bem de saúde, aí o choro tem essas conotações. Mas também, se o choro for fora de hora, fora do comum, então também precisa saber se a criança não está doente. E olha, mais uma vez, o choro pode ser útil
para levantar a suspeita. Olha, eu tenho observado nos últimos tempos duas situações com os bebês ali depois da segunda semana, porque quando eles chegam no mundo, né, quando eles saem do útero da mãe, quando eles saem do paraíso e vêm para essa terra, né, eles têm que enfrentar muito desafio. Eu acho que é um trauma muito grande do bebê, né? Vir para cá, sair daquela piscina gostosa, com a aguinha quentinha, né? E aí tem que mamar, tem que, né, alguém pega, um aperta, um bota sonda no nariz, né? O outro corta o umbigo, né? E aquilo, né? O manuseio da criança sem ela querer, tem que sugar, né? Suja a fralda. Então, assim, então existe muita situação, né? A luz, né, que muda muito, a luz, a temperatura que é mais. Então, assim, a criança passa por situações e adaptações enormes, é um trauma para a criança. Então, eu acho que ela fica naquela situação, né, de querer dormir, mamar e dormir para poder, né, será que eu não vou voltar para o meu lugar? Mas depois, ali, quando ela se encontra aqui, que ela já está bem adaptada, eu observo duas situações muito interessantes. Primeiro, nessa história do final assim, eu acho que, na minha avaliação, algumas crianças, no final da tarde, elas não têm cólica. Algumas delas eu acho que a mãe fica muito cansada e naquele aleitamento ela não tem leite suficiente para amamentar e a criança chora porque de repente faltou 10 ml naquela mamada. E algumas crianças, vocês sabem que as mães hoje, né, elas ficam trabalhando direto, elas andam direto. E aquele bebê anda na barriga da mãe direto. E aquele andar, aquele walk do caminhar, faz o que a gente chama de endorfina, né? Cria endorfina. E o bebê, depois de 2, 3 semanas, eu acho que ele sente falta daquele caminhar. E muitas mães, por precaução, acabam não saindo de casa, ficam no quarto, e aí chega no final da tarde, a criança quer passear, quer sair. Quem tem cachorro sabe disso, né? Que tem que sair todo dia para dar uma voltinha. E o que eu tenho orientado? Então, assim, ou melhora a condição do aleitamento, manda a mãe descansar meia hora antes, aumenta um pouco o líquido, e quando não resolve, bota a criança no carro, né? E vai dar uma voltinha, bota no carrinho. Não é para visitar ninguém, é só para caminhar, para ela sentir aquilo que ela sentia dentro do útero da mãe. E por incrível que pareça, ela disse assim, doutor, botar no carro, a criança dorme ou para de chorar. Então, assim, e aí elas ficam condicionadas realmente, e tem que sair, não adianta ficar em casa andando em volta, tem que sair em linha reta, porque o olho dela já começa também a fazer o out, né? Olhar para fora, ela já começa a ver o ambiente, ela já começa a ver as coisas, e aquilo distrai, aquilo acalma ela. O que é que tu tem na tua experiência com relação a isso, Jaime? Olha, assim, acho que você foi perfeito, né? Acho que, parabéns, você tem muita experiência e muita observação também, né? Capacidade de observação. Olha, é exatamente isso que acontece. Fim da tarde é um horário crítico e a maneira de sair um pouquinho resolve o problema. Acho que você falou tudo, você sim falou de uma maneira perfeita. Nesse ponto, acho que não tem nada mais a acrescentar. Ô Jaime, o que que você fala para as mães quando elas começam a sair do estático para o dinâmico, né? Porque no começo elas não se movimentam, né? E eu não sei se você chegou a ver, está correndo um vídeo no Brasil todo e ele viralizou de uma jornalista que teve um bebê, né? E ela fez aquele teste do pezinho normal, e a criança tinha um erro inato de metabolismo que não captava naquele teste de pezinho do posto, mas captava no ampliado, né? E agora ela está fazendo um movimento para que o Brasil todo, que se faça pelo governo, o teste ampliado, para evitar esse transtorno que ela teve um filho com paralisia cerebral. E aqui a gente já está tentando, talvez o estado de Santa Catarina seja um dos primeiros do Brasil a ter esse projeto né, implantado, onde todas as crianças nascidas aqui tenham esse teste do pezinho ampliado, onde se consegue identificar 50 doenças, e a gente vai ter uma redução enorme de crianças que poderiam ter o problema que essa mãe teve, né, do filho com paralisia. Mas o que eu quero dizer é que
como eu trabalhei na PAI, desde no início da minha carreira, eu aprendi muito cedo a tal da estimulação precoce. Então, desde as primeiras semanas, eu estimulo as mães a colocar a criança de bruços, acordada, para ela começar a segurar a cabeça, para ela sair da posição fetal e esticar. E depois do primeiro mês, eu faço aquilo como rotina. E digo para a mãe que isso é... Vamos ter 3 missões nessa colocar de bruço, né? A primeira é a missão caminhar. É a partir do de bruço, né? Ela vai esticar, segurar o pescoço, girar para a direita, girar para a esquerda, engatinhar para trás, para frente, levanta e anda. Então, e a gente vai observar isso, né? Se ela não faz isso, a gente vai observar que ela tem algum problema, e quanto mais cedo a gente identificar o problema, mais cedo nós podemos solucionar. Segundo, eu digo que ela é uma posição de visão espacial, porque ela começa encostada no chão e vai levantando a cabecinha e o olho, e vai tendo a visão espacial. Isso vai dar uma condição muito boa dela ter visão espacial. E o terceiro, eu digo que é uma missão felicidade. Por quê? Porque as crianças choram, né? E choram porque dói, né? Porque tem que fazer esforço. Isso é bom por quê? Porque elas aprendem. Primeiro a gente faz esforço e depois a gente recompensa. Aí elas fazem o esforço e depois elas conseguem ficar com a cabecinha levantada, conseguem visualizar ativamente, né? E conseguem depois se mexer. E aí vão engatinhando e daí vão fazer o que elas querem, que a gente não, às vezes não consegue interpretar ela. Então, como que você lida com esse estímulo, né, precoce para os seus pacientes? Você insiste, não insiste? Você tem um protocolo também diferente desse? Como é que você faz isso para as suas crianças? Não, eu concordo totalmente com você. A estimulação precoce. Estimulação precoce é fundamental. Agora, vale tudo, inclusive música, né? Agora, tem um pequeno problema aí no que você falou, né? Você sabe, Cecim, que se fala na morte súbita no berço. E a morte súbita no berço é em crianças que estão de bruços. Isso é uma coisa antiga, até precisava ser revista, mas o que tem até hoje é isso aí. Então, a criança ficar de bruços é muito importante para o desenvolvimento. Só que não é deixar a criança de bruços, tchau, boa noite e até amanhã. Tem que ficar junto. Tem que ficar junto. Acordada. E colocar à noite para dormir de bruços, falar tchauzinho até amanhã, pelo menos até hoje, é considerado um risco. Eu não recomendaria. Nós não estamos aptos a recomendar. Ficar de bruços é ótimo, porque aquilo exatamente o que você falou. Aquela forcinha é muito bom, mas isso enquanto a mãe está ao lado. Volto a dizer, à noite dizer tchauzinho, durma bem e ficar de bruços não é recomendado hoje. Pelo menos mas assim, eu estou colocando de bruços 1 minuto com a mãe ali do lado e ela não pode tirar a mão, porque na primeira vez que ela rodar, que ela girar, né, é uma fração de segundo. Diga assim, ó, a senhora não pode nem ali pegar uma fralda e deixar a criança de bruço. Ou então, depois coloca numa superfície. E a partir do 3º mês, eu mando colocar um tapume, põe a criança de barriga para baixo, e quem tiver com a criança fica na mesma posição, em condição ao contrário, porque a criança, vendo na horizontal, ela consegue crescer muito mais, né? Então, não adianta botar a criança de bruço no chão e ficar em pé, a criança quer ficar em pé. Então, se você ficar de frente para ela na mesma posição, né, isso seria maravilhoso, porque daí a criança fica igual a gente e ela vai fazer mais ou menos o mesmo movimento, né? Eu vou ler aqui, doutor Jaime, uma palavra. Só uma coisa, perfeito. Só que você... Talvez, falando muito bem, animado, não ficou muito claro na sua primeira fala. Agora não tem dúvida e você tem toda a razão. O Rafael Kraski está falando assim, pensar que se não fosse o doutor Jaime, por recomendação de outro pediatra, eu teria tirado o aleitamento materno do meu filho. Toda gratidão a vocês, médicos, com o dom divino. Tá? Então, Jaime, fala. Fala para ele contar lá para o céu, lá em cima, para ele diminuir um pouquinho os meus pecados. Eu não levar muito em conta os meus pecados. Fala para ele fazer esse testemunho lá. Mas tem uma frase
que deve estar no Torá também, e também está na Bíblia, né? Que Ok. diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, não é? Então, o pecado faz parte do ser humano, né? Então, não existe, né? É E quem verdade, é dizer que não é verdade. pecador ou que não tem. Então, isso faz parte, né? A questão é que o nosso pecado tem que ser um pouquinho menor do que as coisas boas que a gente faz, né? Então, se o Exatamente. equilíbrio for um pouquinho a mais na virtude do que no pecado, a gente está salvo. A questão ali é só o equilíbrio. Agora, pecado, né? Todo mundo tem, ninguém se escapa, né? Então, isso daí faz parte do ser humano. Quem não tiver, né? Não é humano, né? Pelo menos que a gente sabe, Perfeito, né? perfeito. Se todo mundo fosse perfeito, seria esse mundo seria muito chato, né? A gente, É, você disse, tem que ser bom, tem que ser o mais possível próximo da perfeição, mas não precisa e nem vai ter a ilusão que vai ser totalmente perfeito, né? O que olha, não elas perguntam significa que o se ser você humano não pode. deve agir bem. É, 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 as mães perguntam se pode ir naquele canguru. Eu acho muito bom aquilo, né, Jaime? O que é que tu acha? Aquelas mães que colocam aquelas crianças no slim, naquele tipo bebê canguru, para andar, para elas poderem ficar livres, né? O bebê Eu gosto canguru é muito muito daquilo. bom, Primeiro concordo. porque ajuda no quadril ali a fixar bem, né? Então aquilo ali faz o quadril, porque dizem que as crianças, né, da Austrália, né, que usam isso, tem eles não têm luxação de quadril, porque isso já é o tratamento para a luxação do quadril, né? E segundo porque as mães ficam com as mãos livres e a criança fica ali. Então, nos primeiros meses, ela pode ser de frente para a mãe, mas ao primeiro sinal do pescocinho duro, põe de frente para o mundo, porque as crianças elas querem ficar de costa para a mãe e de frente para o mundo, né? Então saber que quando pegar no colo, não pega com a criança, né? Com o rosto no peito, não. Põe a cabeça no peito e deixa os olhos da criança 360 graus para a criança poder ver, porque isso elas adoram fazer isso, né? É o que elas mais gostam, é ver. Os olhos da criança são uma das coisas que mais crescem, tá? Olha, Certo? perfeito. Assim, bebê canguru é perfeito e do jeito que você falou. Tá, Jaime, tem mais uma aqui me contando o seguinte: a dona Cláudia Castilho disse que há 28 anos o doutor já me ensinou a congelar meu leite, que eu tinha muito. Amamentei até 1 ano e meio. Você vê que pequenas coisas têm grandes resultados. Então, outra coisa, as mães que têm realmente bastante leite, elas podem congelar ou elas podem doar para as maternidades, né? Ah, Para as maternidades, porque precisam de leite para amamentar os prematuros, né? Então, assim, é fundamental duas coisas, né? Ou guardar, tá? Certo? olha, perfeito. Mais uma vez, você foi perfeito. Quer dizer, doar leite materno é uma atitude divina, viu? Quando tem o suficiente para o seu filho, doar para outros que precisam, e muitas mães têm essa possibilidade, às vezes não fazem até por não perceberem bem, mas doar leite para outras crianças que precisam, como disse, uma atividade divina que Deus aprecia muito. Ô Jaime, tem muita gente perguntando sobre a tela. O que é que tu tem para falar sobre a criança e a tela? Olha, evidentemente, agora nós mudamos, né? Mas evidentemente existe hoje um exagero. Então, todo exagero é ruim. Agora, também não precisa ser fanático, né? Então, que a criança possa ficar um pouco frente à tela, alguns minutos, isso traz novas coisas para a criança, novas coisas para ela aprender, novidades, tira um pouco a parte monótona. Então, tudo isso é importante na educação da criança. Não ser fanático, não ser paranoico, mas usar, inclusive, a tecnologia moderna com jeito, sabendo que a criança vai aproveitar e está aproveitando. Não para se livrar da criança e dar um jeito de ela ficar vendo e você estar livre dos cuidados. Então, vale para todas as outras coisas.
Pode ser legal, pode ser útil, sem exagero. Sem exagero. E o que eu coloco muito agora, assim, ó, é porque parece que assim que toda a comunidade quer culpar as crianças pelo uso da tela, né? Mas o que a gente mais vê é que a criança imita os adultos, né? Eu acho que criança é Lógico. quase um papagaio, né? Tudo que Uhum. você fala, tudo que você faz, ela vai tentar fazer igual. Então, se você está com a tela, a criança também quer fazer igual a ti. Então, Lógico. eu acho que muito mais do que pedir para a criança diminuir a tela, precisa pedir para os pais diminuir a tela e conversarem mais com as crianças, entreterem mais as crianças, sair para passear, sentar para poder fazer um joguinho, montar um quebra-cabeça, montar, entendeu? Um Lego, escrever, desenhar. Então, assim, eu acho que isso é que precisa, né? Então, assim, mas precisa vir da fonte, e a fonte é a família, a fonte é o pai e a mãe. Então, quando o pai e a mãe começarem a deixar essa telinha de lado e começar a entregar-se para as crianças, com certeza as crianças vão ter menos tela para ver, certo? E, Jaime, nós estamos a 3 minutos do final, passou muito Ah, rápido hoje, pena. né? Mas Então, eu olha, queria que... desculpe, Ah, Cecinha, o que você falou mais uma vez foi perfeito. Mas esse treinamento dos pais precisa começar já durante a gravidez, antes do neném nascer, para ficar bem na cabeça dos pais. Você disse muito bem. Os pais precisam estar bem atentos a isso, sabendo que eles vão, que o seu comportamento vai influenciar o comportamento da criança. Mas o que você ia Jaime, dizer? eu quero só mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Itamar, né? Um grande sobrevivente, um maravilhoso lado de onde que ele é. Ele é muito amigo. Jaime, eu já mando um abraço para ele, quero que você também mande um abraço para ele. Que ele Olha, está o tempo todo aqui Itamar, nos confortando. Itamar, Ah, você é um bi-sobrevivente, você sabe, né? Ele ficou internado 2 vezes em estado grave. Agora foi a segunda vez. E então ele é um herói. Ele é um herói e o jeito dele agir, do jeito dele falar, ele é um verdadeiro herói. Então, ele é religioso, eu noto bem mais do que eu, por exemplo. Então, Deus está atuando através dele, porque ele passou por 2 perigosíssimas, com risco de vida, mas mostrou para toda a população como a gente deve agir. Ele é fantástico. Um grande abraço, Itamar. Você é um excelente exemplo para todos nós. O único problema é que é um exemplo difícil de ser seguido, né? Não é fácil, mas é um excelente Ô, exemplo. Jaime, então eu Muita queria que mais no você Nordeste, agora, no Norte, como você sabe. falasse suas últimas palavras, se despedisse, porque daqui a pouco eles vão nos cortar. Olha, o, então, o que nós queremos, o Cecinha e eu, é trazer, não é lições para vocês, coisas, lembranças e um estímulo para vocês todos pensarem, lembrarem, isso fazer com que as nossas crianças tenham uma evolução melhor e que elas sejam felizes e que o importante é que nós queremos que elas ajudem a humanidade a ir para o rumo que nós queremos, que seja um rumo feliz para toda a humanidade. Então, eu queria encerrar agradecendo a todas as pessoas que estiveram conosco, né? E reforçar. Nós temos a maior responsabilidade, quem é pai e mãe, o maior investimento da nossa vida são nossos filhos, né? E por isso que é fundamental, é essencial que o cuidado, que a educação deles seja uma educação de verdade, seja uma educação pautada por orientação pediátrica, que eles, desde pequeno, entendam dos seus pais, né, que o ser é muito maior que o ter, né?
que o ser é para sempre, né? E que para você ser humano, você tem que ser, né? E o ter vai ser sempre confusão. O ter vai sempre com um caminho de sofrimento. E filho é para sempre, né? O casal pode se separar e nunca Ah, mais se ver. Agora, o filho é para sempre. Então, você tem um maior investimento na tua mão. Fazer um filho saudável, um filho feliz, um filho que seja útil à sociedade. E isso exige trabalho, exige dedicação, exige muito tempo. Então, quem quer ser pai precisa abrir mão de muitas situações. Porque esse é o menor preço que ele pode ter para que depois, na sua idade adulta ou na sua velhice, ele tenha alguém para se orgulhar, ele tenha alguém para compartilhar, ele tenha alguém para lhe ajudar, assim como ele ajudou, né? E amar como alguém que ele amou. Então, o amor é feito de ações, é feito de dor, é feito de muita, 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 muita. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas na tua vida em favor do seu filho, mas isso vai valer muito a pena, porque não tem presente maior, você sabe disso, né? Do que os filhos que a gente tem, que os filhos que você tem, os netos que eu tenho, e os netos que você tem. Graças a Deus, Deus foi muito bondoso conosco, foi muito generoso conosco. E gostaria que ele fosse generoso com todas as nossas mães, nossos pais que estão nos ouvindo. Mas para isso precisa educar. E educar e amar significa dar limites. E dar à criança aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. Jaime, boa noite. exatamente, a família é amor e educação. Exatamente o que você disse maravilhosamente bem, Cecília. Então, uma Amor boa e noite a educação. todos. Concordo contigo, tá? Um abraço na Ini, um abraço na Marice, que hoje teve que ficar com as crianças, né, doutora Marice? Hoje eu perdi o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Então, que me desculpem quem não viu a Marice. Então, hoje, mas na próxima estaremos juntos, tá? Jaime, boa noite, dona Ini, boa noite, Itamar, boa noite, Marice, boa noite, dona Marinês, Paulo. E todos que estão nos vendo e nos ouvindo, um beijo no coração de cada um de vocês. Jaime, até a próxima. E é um prazer, é muito grande, um orgulho estar com você aqui. Você honra a pediatria e honra a humanidade. Tchau. Tchau.